Olá, tudo bom? Estamos começando mais um Arena do Futuro, com alegria, com entusiasmo, porque vamos falar da Bíblia, de Jesus, e vamos juntos buscar mais ainda a sabedoria de Deus para nos prepararmos melhor para a vida eterna, porque Jesus está voltando. Amém? Amém. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu quero lembrá-lo que nós temos um DVD incrível chamado A Última Esperança. Esse DVD foi gravado em 5 países. Tem aqui uma cena do Rio Jordão, em que eu entro no rio para batizar uma pessoa e para, obviamente, colocar no estudo daqui. Essa cena é incrível. Vale a pena você acompanhar, assistir. E tem também aqui uma outra cena em que eu estou dentro do túmulo de Jesus. Eu sento no chão ali e ali a gente grava um estudo bíblico. É maravilhoso. E o mais incrível, o túmulo está vazio, né? Está vazio. Amém? Porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus nas alturas. Eu queria também lembrar você que nós temos a Arena do Futuro nas redes sociais. O Twitter é @Arena do Futuro. O Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. E o blog, novotempo.com/Arena do Futuro. Por que nós estamos nas redes sociais? Porque nós precisamos e queremos levar a palavra de Deus mais longe, para alcançar mais pessoas. Por isso estamos ali. Agora, eu preciso da sua ajuda, não é? Você pode fazer parte da minha equipe. Como? Você pode entrar no nosso blog, entrar no nosso Facebook. Ali você vai ter vídeos, mensagens. Você pega o que está ali e você compartilha no seu Facebook, no seu site, no site da sua igreja. E você começa agora a levar junto com a gente a palavra de Deus. Tá bom? Posso contar com você? Ok, muito obrigado. E eu quero também mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Um abraço, meus amigos. Sejam bem-vindos ao Arena do Futuro especial, especialmente nessa série que estamos pregando sobre a criação e a redenção. Agora sim, estamos preparados para o estudo da Palavra de Deus. Eu vou guardar aqui o meu DVD e agora nós vamos estudar um tema incrível. O tema é o Sinai e o Calvário. Vamos falar sobre 2 montes, 2 montanhas. E vamos falar sobre o que aconteceu em cada uma delas. A mensagem do Sinai e a mensagem do Calvário. Já vou adiantar logo. Tem gente, olha só, tem gente que acha que o que aconteceu no Calvário anula o que aconteceu no Sinai. Tem gente que acha que a morte de Cristo na cruz aboliu a lei de Deus dada no Monte Sinai. Então hoje você vai saber o que a Bíblia ensina sobre o Sinai e sobre o Calvário. Prepare o seu coração, porque esse estudo é realmente de tirar o fôlego. Está preparado? Muito bem, vamos então abrir a Bíblia Sagrada. Bem, quando você abre a Bíblia no livro de Êxodo, você logo percebe que Deus entregou a Moisés as tábuas da lei. Se você ler, por exemplo, Êxodo capítulo 19, você vai perceber que quando Deus desceu do céu no Monte Sinai, isso está no capítulo 19 de Êxodo, a Bíblia diz que o monte fumegava e tremia. Olha a expressão bíblica, o monte fumegava e tremia. Por quê? Porque Deus estava lá. Porque Deus desceu naquela montanha. E Deus desceu com um propósito. O propósito de Deus era escrever e entregar ao homem os 10 mandamentos. Por isso que o monte fumegava e tremia. Uma pergunta: por que você acha que Deus fez questão de descer na montanha para escrever os 10 mandamentos? Por que você acha que Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos? Por que ele não pediu a Abraão, a Moisés, a Enoque, a Elias? Por que Deus não pediu a um profeta que escrevesse a sua lei? Veja que a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia, foi escrita por homens inspirados por Deus. Mas os 10 mandamentos, Deus não pediu aos homens que escrevessem. Ele mesmo escreveu. E isso que eu estou falando é algo muito sério. Por quê? Porque se Deus escreveu alguma coisa,
e de fato ele escreveu, é porque essa coisa é muito importante, você não acha? Se ele fez questão de escrever, é porque isso que ele escreveu tem um significado ímpar, especial. Veja só o que está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Está bem aqui. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ouviu isso? Escritas pelo dedo de Deus. Você acha que Deus iria escrever suas leis com o seu próprio dedo para depois essas leis serem abolidas? Você acha? Não, eu não acho. Porque a Bíblia diz claramente em Malaquias, aqui em Malaquias, olha só o que diz a Bíblia aqui em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Veja, porque eu, o Senhor, não mudo. Vou ler de novo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então Deus não muda. Deus não diz uma coisa hoje e amanhã diz outra. Se Deus mudasse sua opinião, ele não seria digno de confiança. Concorda comigo? Deus não é como as leis humanas. As leis humanas, as leis dos países, elas sofrem alterações e emendas constantemente. E nós, seres humanos, a gente muda muito de opinião. Agora, Deus, não. Deus é Deus. Ele sabe o que faz, sabe o que fala, sabe o que escreve. Deus, quando Ele escreve alguma coisa, quando Ele diz alguma coisa, quando Ele faz alguma coisa, Ele o faz para sempre. Então, Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo e a Bíblia diz, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. E ponto final. Agora, quando Moisés desceu da montanha com as tábuas da lei nas mãos, ele as quebrou, ok? Você lembra desse episódio? Veja só o que é que Deus fez. Vamos abrir a Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versos de 1 em diante. Observe. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Esse texto afirma categoricamente que Deus escreveu os 10 mandamentos pela segunda vez. Então veja, se esse assunto não fosse um assunto muito sério e muito importante, você acha que Deus iria escrever 2 vezes? Ele escreveu 2 vezes com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Foi isso que aconteceu no Sinai. Claro, no Sinai aconteceram outras coisas, mas eu estou me referindo aos 10 mandamentos. E aí nós temos hoje os 10 mandamentos. A propósito, você conhece os 10 mandamentos? Já leu os 10 mandamentos? Tem uma Bíblia aí nas suas mãos? Então abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20 é o capítulo onde estão os 10 mandamentos que Deus escrevera em tábuas de pedra. Agora eu vou ler para você os 10 mandamentos. Prepare-te, por favor. Olha só, Êxodo 20, versos 1, 2 e 3, aqui você encontra o primeiro mandamento, nesses 3 versículos. Eu vou ler. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Veja o segundo. Versos 4, 5 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Veja, isso tudo que eu li é o segundo mandamento, falando para não fazer imagens de esculturas e não adorá-las. Vamos para o terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Viu o terceiro? Agora vamos para o quarto mandamento, versos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse foi o quarto mandamento. Vamos agora para o quinto mandamento. O quinto mandamento está no verso 12. Observe. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Vamos para o sexto mandamento, verso 13. Não matarás. Agora, sétimo mandamento, verso 14. Não adulterarás. Oitavo mandamento, verso 15. Não furtarás. Nono mandamento, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo e último mandamento, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Viu? Eu li os 10 mandamentos. Esses foram os 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Agora veja o versículo 18 na sequência. Terminamos os 10 mandamentos no verso 17. Mas veja agora o verso 18, o que diz. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor de trombeta, e o monte fumegava, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Verso 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Ou seja, a cena, o cenário dos 10 mandamentos era o Monte Sinai. E ali diz, havia trovões, vozes, relâmpagos e o monte tremia com a presença de Deus. Veja o cenário onde Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Agora eu pergunto a você, esses 10 mandamentos são ou não são importantes? São ou não são verdadeiros? Com certeza são. E outra coisa, hein? Os 10 mandamentos, eles são um resumo do caráter de Deus. Eles apresentam princípios do caráter de Deus. Por isso, o próprio Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Outra coisa, sabe por que Deus escreveu em pedras? Porque pedra é símbolo de durabilidade, é símbolo de eternidade. Por isso ele escreveu em pedras. E pedra também é um símbolo de Jesus Cristo. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra angular. Mas nesse caso, Deus escreveu em pedras literais, mostrando que os 10 mandamentos são eternos. A lei de Deus é uma lei eterna. Por isso ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Outra coisa, você sabia que Deus só escreveu 3 vezes na história da Bíblia? Deus escreveu 3 vezes. A primeira vez que ele escreveu foi aqui, os 10 mandamentos. A segunda vez que ele escreveu foi naquela festa em Babilônia, quando apareceu a mão de Deus numa parede, naquela festa de orgia, e Deus escreveu uma frase em aramaico. Lembra desse episódio? Está lá escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Essa frase Deus escreveu com o seu dedo. Era uma frase de juízo, certo? Depois, o terceiro momento que Deus escreveu foi quando Jesus esteve aqui na terra e os homens levaram a Jesus aquela mulher prostituta. Aí Jesus se curvou e com o dedo começou a escrever na areia. E na areia, Jesus escrevia, quem sabe, os pecados daquelas pessoas. Mas na areia. Somente essas 3 ocasiões
Deus escreveu alguma coisa. E um detalhe chama a nossa atenção. A lei ele escreveu em pedra e os pecados ele escreveu na areia. A lei é eterna, mas os seus pecados Deus promete eliminá-los. Ele escreveu os pecados na areia para dizer para você que ele não tem nenhum interesse que o seu pecado fique registrado para sempre. Deus quer que o seu pecado seja apagado. Deus quer que os seus pecados sejam lançados nas profundezas do mar. Por isso, ao escrever os pecados daqueles homens, ele o fez na areia. E ao escrever a lei, ele escreveu em tábuas de pedra. Agora tem um detalhe importante. Por que Deus escreveu em tábuas de pedra? Porque ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Porque na verdade os 10 mandamentos, eles foram divididos em 2, resumidos em 2. A palavra certa é resumo. Eles foram resumidos em 2. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, ele escreveu 6 mandamentos. Porque os 10 mandamentos podem ser resumidos numa palavra. E a palavra é amor. Toda a lei se resume no amor. Sendo que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso amor para com Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do nosso amor para com o próximo. Entendeu isso? Por essa razão, quando Jesus esteve aqui na terra, ele foi interrogado com respeito à lei. Com respeito, qual era o maior mandamento da lei? Aí Jesus diz, o maior mandamento da lei são 2. O primeiro, amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O que Jesus estava dizendo não era que a lei tinha sido abolida. Não era que os mandamentos não serviam mais. Jesus estava mostrando para as pessoas o significado da primeira tábua e o significado da segunda tábua. Ou seja, os 10 mandamentos se resumem no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Essa foi a mensagem do Sinai, essa é a mensagem da lei, essa é a mensagem que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Então, qual é a mensagem da lei? Amor. Qual é a mensagem dos 10 mandamentos? Amor. Amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Se você ama a Deus, você guarda os 4 primeiros mandamentos. Se você ama o próximo, você guarda os 6 últimos mandamentos. Entendeu? Mas a palavra é amor. Deus é amor, sua lei é amor. E Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. João 14, verso 15. Vou fazer agora um intervalo, logo depois eu volto para falar do Sinai. Um abraço e até já. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa A Arena do Futuro. Esse programa tem sido uma bênção para tanta gente. Se esse programa tem abençoado a sua vida, se você aceitou Jesus através do programa, se você sentiu que Deus usou esse programa para abençoar você, faça contato com a gente, liga para Novo Tempo, mande um e-mail e permita-nos saber a sua história, o seu testemunho. Quem sabe a gente pode fazer um vídeo com a sua experiência e abençoar outras pessoas. Ok? Aguardamos então o seu contato. Um abraço para você da Rádio Novo Tempo e agora nós vamos continuar o estudo da Bíblia. No primeiro bloco falamos do Sinai, o que aconteceu no Sinai. Os 10 mandamentos, Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, entregou para Moisés em 2 tábuas de pedra. Na primeira, 4 mandamentos, na segunda, 6, amor a Deus, amor ao próximo. O resumo da lei é o amor. Não esqueça disso. O resumo da lei é o quê? É o quê? É o amor. E Jesus falou aqui em João 14, 15, foi o último texto que eu mencionei no primeiro bloco. Jesus falou o seguinte aqui, ó, João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Entendeu? Você ama Jesus? Eu sei que você ama. Então, guarde os 10 mandamentos. Tá certo? Agora, se você não guarda os 10 mandamentos, está provando que não ama Jesus. Mas lembre-se que a lei, toda a lei, se resume no amor. Tá bem? Agora, e o Calvário? E o Monte do Calvário? O que aconteceu lá? Bom, no Monte do Calvário aconteceu a coisa mais incrível de todos os tempos. No Calvário, Jesus Cristo foi crucificado. Agora, será que a cruz de Cristo anula a lei? Será que a morte de Jesus na cruz anula a lei?
Bem, eu queria lhe mostrar um texto que está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Confira comigo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Então o próprio Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E tem gente que diz assim, tá vendo, pastor? Jesus veio cumprir. Se ele cumpriu, acabou, não preciso cumprir mais. Olha o absurdo que alguns dizem. Então deixa eu corrigir essa frase. Jesus disse assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir significa obedecer. Então, Jesus obedeceu para nos dar o quê? O exemplo. Não significa que ele cumpriu e aí aboliu a lei. Ninguém mais precisa cumprir. Não, não é isso. Ele cumpriu dando-nos o exemplo. E assim como ele cumpriu, nós também devemos cumprir. Tá certo? Jesus falou assim, ainda que passe o céu e a terra, a minha lei não vai passar. Ele diz claramente no verso 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei. E eu pergunto, o céu e a terra passaram? Não. Consequentemente, a sua lei não foi abolida e jamais será abolida. Palavras de Jesus. Agora, quando Jesus morreu na cruz, o que significou essa morte na cruz em relação ao Sinai, em relação ao tema de hoje? Presta atenção, vou colocar minha Bíblia aqui, para eu ficar com as mãos livres e te dar um exemplo. Veja, os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra, correto? 4 mandamentos em uma e 6 na outra. Lembra que a lei se resume numa palavra, a palavra é amor. Agora veja, como é feita uma cruz? Quantas madeiras se usa para fazer uma cruz? 2. Aqui, ó, 2. Tá certo? A cruz. Quantas tábuas Deus usou para escrever os 10 mandamentos? 2. Então aí estamos empatados. 2 tábuas no Sinai, 2 madeiras no Calvário. Ok. Qual o significado dessas 2 madeiras formando uma cruz? Te explico. A madeira na horizontal, essa madeira na horizontal da cruz, significa o amor ao próximo. Significa Jesus de braços abertos, estendendo as mãos para o próximo. É o amor ao próximo. Essa cruz na vertical, essa madeira da cruz na vertical, representa o amor de Deus e com Deus. Então a cruz é assim, essa madeira aqui representa o amor ao próximo, às pessoas, e essa aqui o amor de Deus e o amor a Deus. Se você pudesse resumir o que aconteceu no Calvário em uma palavra, qual seria a palavra? Ok? Tá certo? A palavra é amor. A mesma palavra do Sinai é a mesma do Calvário. Ou seja, a lei se resume numa palavra, amor. E o que aconteceu no Calvário se resume numa palavra, qual é? Amor. Entendeu? Amor. Então, na cruz você tem amor a Deus e amor ao próximo. E no Sinai você tem amor a Deus e amor ao próximo. A mensagem do Calvário é a mesma mensagem do Sinai. Uma coisa não pode abolir a outra, porque elas não são concorrentes, elas se completam, se complementam. Entendeu? Então lá na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para abolir a lei. Ele não morreu para revogar a lei. Entenda isso definitivamente. Na cruz, Jesus morreu para nos salvar do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Então veja, se não existisse lei, não existiria pecado. E se não existisse pecado, Jesus não precisaria morrer. Entendeu? Então, claro, a morte de Cristo foi para nos salvar do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Então, se você tira a lei, se não existe mais lei, não existe mais pecado. E se não existe pecado, para que Jesus morreu? Ele teria morrido em vão. Entende? Então, não dá para você dizer assim, bom, o Calvário anulou o Sinai. A cruz de Cristo anulou a lei.
Não dá para dizer isso. Seria um absurdo dizer isso. E seria um erro teológico grave e a pessoa que defende essa ideia estaria apresentando um despreparo bíblico absurdo. Totalmente absurdo. Então, de acordo com essa visão bíblica, você pode entender claramente que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Jesus estava se entregando para resgatar o homem. E outra coisa, hein? Outra coisa muito importante nesse contexto. Nós guardamos a lei, nós guardamos os mandamentos, não para sermos salvos. Isso também tem que ficar claro. Ninguém é salvo pela lei. A lei não salva. Nós sabemos disso, você sabe disso. Quem salva é Jesus. Agora tem uma coisa, nós guardamos a lei porque nós fomos salvos. Você guarda os mandamentos não para ser, mas porque você é. Entendeu? Você obedece a Deus não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Entende? Então, assim, a palavra de Deus fica clara para nós. E tem um texto aqui em Romanos, que é um texto muito importante, que as pessoas usam de maneira equivocada. Às vezes até com maldade, outros não. Outros usam erradamente porque não conhecem. Veja, por exemplo, Romanos 10, versículo 4. Olha que texto impressionante. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo. Vou ler de novo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto parece que está dizendo que Jesus botou um ponto final na lei. E muitas pessoas usam esse texto para falar exatamente isso. Só que o texto não está falando isso, tá certo? O que é que o texto diz? O texto diz assim: o fim da lei é Cristo. Esse fim não é fim de acabar, de ponto final. Esse fim é de finalidade, de objetivo. Então, quando a Bíblia fala assim, o fim da lei é Cristo, está dizendo assim, a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é Cristo. Então, vou explicar que o que aconteceu no Sinai nos conduz a Jesus. E o que aconteceu no Calvário nos conduz à lei. Ou seja, a lei me leva a Cristo e Cristo me leva a obedecer à lei. As coisas se encaixam, se completam. Eu vou mostrar isso para você. Vou pegar um mandamento, só um dos 10. E deixa eu ver qual que eu pego. Ok, não matarás. É o 6º mandamento. Vamos pegar o 6º mandamento. Não matarás. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse mandamento, não matarás, ele é importante só para quem é ímpio? Só para quem não serve a Deus? Só para os assassinos? Ou você acha que o mandamento não matarás também é para os cristãos? É também para nós que frequentamos a igreja e que não matamos ninguém? Ou seja, esse mandamento não matarás, ele é para pessoas fiéis ou é só para pessoas infiéis? Bom, aí você pode considerar alguns detalhes, mas eu vou responder a você. O não matarás é um mandamento para quem é membro de igreja e para quem não é. O não matarás é um mandamento para quem é assassino e para quem não é assassino. Esse não matarás é um mandamento para quem é servo de Deus e para quem não é. E eu vou agora comentar para você ver que o fim da lei é Cristo. Quando Deus diz não matarás, Deus está te mostrando algo muito além do que simplesmente tirar a vida de uma outra pessoa. Porque não matarás, ele começa agora a ficar mais amplo quando você estuda detalhes da Bíblia. Veja só, a Bíblia diz assim, se você odeia o seu irmão, você é assassino. Olha, se alguém odeia o seu irmão, esse tal é assassino. Veja, ele não matou a pessoa, ele odeia a pessoa. Mas o ódio para com a pessoa é tão pecado que é comparado a matar uma pessoa. A gente mata uma pessoa não apenas tirando a vida dela com uma arma, mas você também mata quando você tem ódio das pessoas. Odiar uma pessoa é matar a outra pessoa. Para mim, você morreu. E quando Deus fala não matarás, Deus está dizendo assim, não odeie o seu irmão. Não guarde mágoa no coração de uma pessoa. Viu que o não matarás vai além
E a Bíblia fala, quem odeia o seu irmão é assassino. Quer ver outra coisa? A pessoa que fuma, ela está ou não está se matando? Claro que está. Porque um cigarro, somente um cigarro, contém 4.720 produtos químicos, sendo que 10% deles é 10% altamente cancerígeno. Então, uma pessoa que fuma está se matando. Quando o mandamento fala não matarás, está dizendo assim, não fume, entendeu? Não odeie. E outra, a pessoa que bebe bebida alcoólica, enche a cara, está ou não está se matando? Sim, está. Então, não matarás é não beba, não fume e não odeie o seu próximo. Veja mais, quem usa drogas, qualquer droga, está ou não está se matando? Está. Então, quando diz a Bíblia, não matarás, está dizendo assim, não use drogas. Veja como esse mandamento é amplo. Outra coisa, o mandamento não matarás, olha até onde ele vai. Olha até onde ele vai. E vai além, inclusive. Veja só, uma pessoa que não se preocupa com a sua alimentação, não se preocupa com a sua saúde, come qualquer coisa, dorme fora de hora, não está nem aí com a sua saúde, come o que vem pela frente, essa pessoa está se matando. Porque quando alguém se alimenta de maneira errada, ela está se destruindo. Então o mandamento que diz não matarás, está dizendo assim, por favor, se alimente corretamente. Deu para você entender? E tem outra coisa, hein? Tem outra coisa. Esse mandamento não matarás, está dizendo sabe o quê? Não pratique suicídio. Porque uma pessoa que pratica o suicídio, ela está se matando, matando a si própria. O mandamento não matarás, ele é muito amplo. Você viu? Fala do ódio, fala dos vícios, do cigarro, da bebida, das drogas, fala da importância de ter um equilíbrio na vida, ok? Na alimentação, e fala também do suicídio. Você viu por que Romanos 10, verso 4 fala assim, o fim da lei é Cristo? Porque quando você analisa esse mandamento não matarás, você para, olha e fala, gente do céu, quanta coisa tem nesse mandamento? Aí você olha e fala assim, eu não consigo viver tudo isso aí por mim próprio. Quer dizer, eu não consigo ser tão fiel a esse mandamento como ele exige de mim. Aí o que você faz? Você vai e fala assim, eu vou orar. Eu vou pedir ajuda de Deus. Então você vai a Cristo, você vai a Deus em oração e você pede graça, você pede misericórdia para Deus. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus vem sobre você para que você consiga obedecer esse mandamento. Por isso que a finalidade da lei é Cristo. O objetivo da lei é levar você a Jesus Cristo, porque só Jesus pode te abençoar e te dar forças para você ser fiel aos seus mandamentos. Entendeu? Eu citei só um mandamento. Imagina se nós analisássemos cada um dos 10 mandamentos. Por isso, o que aconteceu no Calvário não anula o que aconteceu no Sinai. E o que aconteceu no Sinai não anula o que aconteceu no Calvário. Os dois são importantes e um complementa o outro. Amém? E agora, só para confirmar essa ideia, eu chamo a sua atenção para o que está escrito em João. Evangelho de João, no capítulo 15. João capítulo 15, versículo 10. Olha aqui, olha que interessante. 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Viu? Então Jesus não aboliu o mandamento coisa nenhuma. Vou ler outra vez. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então Jesus obedecia os 10 mandamentos. Jesus foi fiel do começo ao fim. Entendeu? Então como é que Jesus lá no Calvário poderia abolir isso daqui? E tem mais, e tem mais. Para aqueles que acham que Jesus aboliu a lei, eu pergunto a você, a gente pode adulterar? Vai, me diga, a gente pode adulterar? Não. A gente pode furtar? Não. Podemos matar? Não. Podemos cobiçar? Não. Podemos adorar imagens? Não.
Podemos ter outros deuses diante de Deus? Não. Podemos adorar imagens e esculturas? Não. Podemos tomar o nome de Deus em vão? Não. Você viu? Você vai vendo mandamento e me diz, a gente pode desobedecer? Não. Então por que é que as pessoas falam que a lei foi abolida? Por que dizem que Jesus no Calvário aboliu a lei? Não aboliu, porque continua sendo pecado adulterar, mentir, roubar, matar, continua sendo. Mas o problema, sabe o que é? Sabe qual é o problema? É que as pessoas querem chegar no sábado. E elas dizem, a lei foi abolida, mas o que elas querem dizer é que o sábado foi abolido. Mas o sábado, que é o quarto mandamento, também não foi abolido. Entendeu? O quarto mandamento também não foi abolido. Entenda isso. Jesus morreu numa sexta-feira e no sábado ele descansou na sepultura. E no primeiro dia da semana ele se levantou para continuar o seu trabalho. Entendeu? Morreu na sexta, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Mas o sábado ele esteve ali descansando exatamente como está escrito. Jesus é amor, Deus é amor e a sua lei também é amor. Nós vamos fazer um intervalo agora e depois nós voltaremos para analisar outros pontos desse tema e para finalizar o estudo de hoje. Até já! Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema sobre o Sinai e o Calvário. Agora no terceiro bloco eu quero te mostrar um outro aspecto desse tema para que você compreenda a razão dessa polêmica entre o Calvário, o Sinai e o Calvário. Você que está ouvindo pela rádio, presta bem atenção, e você que está assistindo em casa, ou no hotel, ou no escritório, ou em outro ambiente, também preste muita atenção. Você já viu que o que aconteceu no Sinai é o resumo de tudo aquilo, numa palavra só, a palavra é amor. O que aconteceu no Calvário, resumindo numa palavra, é também amor. Ou seja, as duas mensagens se fundem em uma só. Agora, como é que surgiu esse boato? Como é que surgiu essa ideia de que a lei foi abolida, que Jesus aboliu a lei e tal? Como é que surgiu isso? Bem, primeiro eu vou lhe mostrar quem é o autor dessa ideia maluca. Veja só, Apocalipse 12, versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, olha a palavra, pelejar, com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, aí você já entendeu. O dragão, que é o inimigo de Deus, ele está irado contra a igreja, contra o povo de Deus que guarda os mandamentos. Então, o inimigo não gosta dos 10 mandamentos. Consequentemente, ele odeia Jesus Cristo. Então, o inimigo odeia Jesus e odeia a lei de Deus. Inclusive, foi exatamente por esses dois motivos que ele foi expulso do céu. Porque ele tinha inveja de Jesus, queria tomar o lugar de Jesus e ele transgrediu. Ele foi o maior transgressor da lei e por isso ele foi expulso do céu. Então, aqui na terra, esse inimigo mencionado aqui em Apocalipse 12, 17, ele começa agora a manifestar sua ira contra Jesus e contra a lei de Deus. E por isso começou a surgir, por obra maligna, esse movimento todo que diz que a lei foi abolida, que Jesus é meu Salvador, eu amo Jesus, mas não preciso da lei. Então essa ideia é uma ideia maligna. Agora Deus advertiu todos nós e Deus chama a nossa atenção com uma profecia no livro de Daniel. Deus fala para a gente claramente que um dia haveria um movimento, um poder que tentaria mexer na santa lei de Deus. Eu vou lhe mostrar essa mensagem, que é uma profecia, para que você entenda que o inimigo colocou a sua mão nesse negócio a fim de criar uma celeuma, criar um problema. Daniel, pode abrir sua Bíblia comigo? Em Daniel capítulo 7, versículo 25.
Confira. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Esse verso é profundamente significativo. Esse verso, ele nos leva a estudar a história e a estudar as profecias. Mas o que Deus está dizendo aqui é que surgiria um poder, e esse poder iria, sim, mudar os tempos e a lei. Entende? Então Deus já sabia que alguém ia inventar essa história de que a lei foi abolida. Mas a lei não foi abolida. Se você ler nessa Bíblia, na sua Bíblia, em qualquer Bíblia, você vai encontrar os 10 mandamentos intactos. E se você ler em qualquer Bíblia sobre o plano da salvação, sobre o Calvário, sobre Jesus, também continua intacto. Nada mudou, continua como Deus deixou. Mas, paralelamente a isso, no mercado paralelo, vamos dizer assim, eles começaram agora a criar algumas ideias e foram mudando, até atingir a grande massa. Então, o que aconteceu? Satanás usou o Império Romano e depois a Igreja Romana. O inimigo usou o poder romano para fazer essa mudança que estava profetizada em Daniel 7:25. Hoje, quando você pega os 10 mandamentos da Bíblia e você pega os 10 mandamentos do catecismo romano, você vê claramente a diferença. Por exemplo, no catecismo romano, o 3º mandamento diz assim: guardar domingos e dias de festas. Você vai para a Bíblia e a Bíblia diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então a Bíblia fala para guardar o sábado, que é o 4º mandamento. E o catecismo romano pede para guardar o domingo. Viu a mudança? É isso que Daniel 7:25 estava mencionando. E mais, você pega o catecismo romano e analisa o 2º mandamento. O 2º mandamento do catecismo não é o mesmo 2º mandamento da Bíblia. Porque na Bíblia o 2º mandamento é o seguinte: não faça imagens de esculturas e não adorem. No catecismo, esse mandamento não aparece. Eles tiraram esse mandamento. Entendeu? Então aí, outra mudança, como Daniel 7:25 profetizou, cuidaria em mudar os tempos e a lei. E mais, eles pegaram o 10º mandamento da Bíblia, o 10º que fala da cobiça, e eles dividiram o 10º em 2. Quando você vai para o catecismo, você vai ver que o 9º mandamento e o 10º mandamento do catecismo são o mesmo. É uma coisa só que eles dividiram o 9º e o 10º. Um mandamento diz assim: não cobiçar a mulher do próximo. E o outro diz: não desejar as coisas alheias. Você viu? Quer dizer, na verdade, o mandamento número 9 e o número 10 do catecismo seriam os dois, é um mandamento só. Mas como eles tiraram o 2º mandamento da Bíblia, então, se você tem 10 e tira 1, ficam 9, tá certo? Fica 9. Aí o que eles fizeram? Dividiram o 10º em 2 para continuar 10. Então, de fato, o que estava profetizado aqui se cumpriu. Eles realmente mudaram os tempos e a lei. E além dessa mudança da lei, eles também começaram agora um movimento de pregação. E no mundo inteiro tem pessoas que pregam isso. Tem pastores e sacerdotes e outros que pregam, sabe o quê? Que a lei de Deus foi abolida. Eles dizem que Jesus aboliu a lei. Mas como você viu, Jesus não aboliu a lei. Jesus obedeceu a lei. Jesus exaltou a lei. Jesus ensinou como se guarda a lei. Jesus foi fiel aos 10 mandamentos. Agora, a profecia de Daniel que alguém mudaria os tempos e a lei, isso se cumpriu, mas não em Jesus, e sim no Império Romano e na Igreja Romana e, consequentemente, entre as pessoas evangélicas, os protestantes. Porque, embora se considerem protestantes, esses mesmos movimentos, essas mesmas igrejas, elas sequer conhecem a verdade sobre os 10 mandamentos e começam a pregar por aí, dizendo que Jesus salva e a lei foi abolida, que é uma contradição, porque se Jesus salva, ele salva do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, Cristo morreu em vão.
Percebeu? Então o diabo, quando ele inventou essa história de que a lei foi abolida, na verdade ele queria mexer com o sacrifício de Cristo. O inimigo queria acabar com o plano da salvação. Esse era o objetivo dele. Então por isso que o texto de Apocalipse 12, 17 fala assim: irou-se o dragão contra a igreja, contra o povo de Deus, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora veja uma coisa muito séria que eu vou ler para você aqui. O inimigo é ou não é o pai da mentira? Ele é o pai da mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Agora note aqui o que eu vou ler para você em 1 João, capítulo 2, versículo 4. 1 João, capítulo 2, está aqui, versículo 4, olha só. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Ouviu isso? Então, aquele que diz, eu conheço a Deus, ou eu amo a Jesus, ou eu sou um servo de Deus, mas não guarda os mandamentos, essa pessoa é mentirosa. Ou seja, é mentira. Como é que você conhece a Deus, como é que você ama a Deus e não guarda os seus mandamentos? Então diz a Bíblia, é mentiroso e nele não está a verdade. Ora, mentiroso? Quem é o mentiroso? Quem é o grande mentiroso? Não é Satanás? Pois bem, então ele quer que você se torne um mentiroso igual a ele. Quando é que a pessoa cai nesse engodo? Quando a pessoa diz, eu conheço, eu amo a Deus, mas não preciso guardar a lei, porque a lei foi abolida. O que é que diz a Bíblia? Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Entendeu? Isso é muito sério, e nós temos que tomar cuidado com isso, para não cairmos na armadilha do inimigo. Porque Deus foi claro ao dizer, é mentiroso e nele não está a verdade. Quando Jesus voltar, ele vai levar os seus filhos para os céus. Mas eu queria lhe mostrar dois textos sobre isso. Você vai ver a relação da volta de Cristo com a obediência aos 10 mandamentos. O primeiro texto dos dois está aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Veja só, quando Jesus voltar, um grupo grande de pessoas irão reclamar a salvação. E Jesus vai dizer o seguinte, eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Ou seja, vocês praticam pecado, e pecado é a transgressão da lei. Então você percebe que tem um grupo de pessoas, muitas pessoas, que estão focadas em milagres, expulsar demônios, essas coisas, revelações, essas coisas todas, só que elas não aceitam os 10 mandamentos. Entendeu? Então, Jesus, quando voltar, vai dizer assim, eu não conheço vocês, vocês fazem tudo isso, mas vocês praticam a iniquidade, isto é, vocês transgridem os meus mandamentos. E o verso 21, ele diz assim, que nem todo aquele que fala Senhor, Senhor, vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora eu pergunto, qual é a vontade do Pai do céu? Não é que guardemos os seus mandamentos? Com certeza que guardemos os seus mandamentos. Então, esse texto, ele vem a confirmar a importância da obediência aos 10 mandamentos. E a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador e obedecer os mandamentos por amor. Entendeu? Porque aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Mas eu falei de 2 textos, não é? E eu quero ler agora o segundo texto. O segundo texto está em Apocalipse 14, verso 12. E para ler esse verso, para a gente conversar sobre ele, eu convido você a sentar comigo aqui na minha sala, aqui no meu sofá. É a hora que a gente tem esse momento em que intimamente, de uma maneira mais de coração a coração, a gente conversa sobre os últimos aspectos desse tema. O outro texto é Apocalipse 14, verso 12. Quando Jesus voltar, Jesus vai pronunciar estas palavras aos salvos. Observe.
14, 12 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, meu amigo e minha amiga, Deus tem um povo na terra, um povo que aceita Jesus, um povo que crê na salvação pela graça, mas um povo que é obediente, um povo que guarda os mandamentos de Deus. Deus está chamando você para fazer parte desse povo. Deus está chamando você para se unir ao povo de Deus que aceita o que aconteceu no Sinai e aceita o que aconteceu no Calvário. Você é uma pessoa muito importante para Jesus. Ele ama você e Ele está lhe chamando para que hoje você possa começar uma vida nova. Se você era um daqueles que discordava dos mandamentos, a partir de hoje você deve se ajoelhar, orar a Deus e falar: Senhor, me desculpa, me perdoa, porque eu estava na ignorância. E seja sincero, seja sincera e humilde para a partir de hoje aceitar Jesus como Salvador e os seus mandamentos por amor. Afinal de contas, foi Jesus quem disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não dá para separar uma coisa da outra. Se você aceita a lei, mas não aceita Jesus, está perdido. Se você aceita Jesus, mas não aceita os mandamentos, está perdido do mesmo jeito. Porque uma coisa não pode sobreviver sem a outra. E uma coisa complementa a outra. Por isso, Jesus está chamando você. E o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, fala assim: o fim de tudo, a suma de tudo é: temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Está disposta a obedecer os mandamentos de Deus? Está disposto a começar hoje uma vida nova? Você é humilde o suficiente para aceitar essa mensagem e começar hoje uma vida nova? Se você deseja, eu vou orar por você. E depois da oração, procure a igreja adventista mais perto de casa. Entre nesse site que está aparecendo aqui, encontreumaigreja.com.br, localiza aí a igreja, vá até lá, entre numa classe bíblica, continue estudando a Bíblia, se prepare, torne-se um seguidor de Jesus cada vez mais e um obediente aos seus mandamentos. Eu tenho certeza, você será uma pessoa muito feliz, será a pessoa mais feliz do mundo. Eu aceitei essa mensagem, eu aceitei Jesus como Salvador e os seus mandamentos também por amor. Por isso eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus para você. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo sacrifício de Jesus. Obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. E nós confirmamos hoje que aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. Mas também aceitamos os 10 mandamentos que foram escritos pelo Senhor com o seu próprio dedo. E esses mandamentos são uma bênção para a nossa vida. Eu entrego agora essa mulher, esse homem, essa família, essa pessoa nas tuas mãos. Que essa decisão que essa pessoa está tomando seja uma decisão para a eternidade. Nós te pedimos tudo isso e agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém.